Há quem pense que todo golpe de Estado é óbvio e que ele sempre acontece da mesma maneira. Tanque na rua, arma na mão e avisando para todo mundo que é golpe mesmo. Mas nem sempre é assim. E a história brasileira, marcada por esse tipo de evento, nos mostra que nem todo golpe é igual. Só que para entender a democracia que a gente vive hoje, nada mais justo do que olhar para trás e lembrar que nem sempre as coisas foram assim. No vídeo de hoje, a gente relembra 4 golpes de Estado que viraram o jogo e mudaram a história do Brasil para sempre. O número 1 é aquele famoso ser golpe ou não ser. Eis a questão. O golpe de 30, ou como muita gente chama por aí, a Revolução de 30, foi um movimento que deu fim ao período da República Velha e abriu portas futuramente para a tão famosa Era Vargas. Só que esse bafafá de golpe e revolução ainda confunde a galera nas aulas de história. Se falar em revolução traz todo aquele impacto simbólico e ideológico de um movimento feito pelo povo, para o povo, o golpe já dá a ideia de uma iniciativa ilegal e encabeçada por poucos indivíduos que querem tomar o poder. Tudo começou lá na época em que a administração do país girava em torno da política do café com leite, quando tinha aquele revezamento dos paulistas e dos mineiros pela presidência. Foi em 1930, quando era a vez de Minas Gerais assumir a presidência, que o acordo foi quebrado. Washington Luiz, então presidente paulista, indicou um paulista, Júlio Prestes, para assumir o cargo. E o resultado é fácil de saber. Os mineiros não ficaram nada felizes. Aliança rompida, Minas buscou apoio dos gaúchos e dos paraibanos. Nascia assim, em 1929, uma nova parceria, a Aliança Liberal. Desse acordo, os 3 estados da nova aliança lançaram a chapa que iria disputar a presidência contra os paulistas na corrida presidencial de 1930. O gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa. A vitória de Prestes veio, mas o que era para ser o fim dessa história foi apenas o começo. A Aliança Liberal se recusou a aceitar o resultado das eleições, acusando os paulistas de fraude na contagem dos votos. Vale lembrar que, naquela época, o voto era indireto e o sistema de votação era pouco seguro, além de predominar aquele famoso voto de cabresto. Os derrotados passaram então a organizar uma conspiração militar que tomaria grandes proporções no dia 26 de julho, quando João Pessoa, vice de Getúlio, foi assassinado pelo advogado e jornalista João Dantas em uma confeitaria em Recife. O assassinato ocorreu por motivo de desavenças entre as partes. Só que não foi isso que os aliados de Getúlio espalharam por aí. O burburinho nacional associava o assassinato a Washington Luiz e Júlio Prestes. E foi assim que, com apoio militar, o movimento de Vargas se multiplicou por vários estados brasileiros, com a intenção de derrubar o então governo e impedir que Prestes tomasse posse. O grande embate militar, na verdade, nunca chegou a acontecer. Antes mesmo, Washington Luiz foi deposto e Getúlio Vargas assumiu o poder, dando fim à República do Café com Leite e iniciando um novo momento na história política brasileira. O número 2 é conhecido como o contragolpe da democracia. Ou melhor, o golpe que queria evitar um golpe. O golpe em questão ocorreu em 1955. Mas a história de como o Marechal Lott gritou no primeiro para preservar a ordem constitucional brasileira e evitar que outro jogador ganhasse a partida começa um pouco antes disso. Depois de Vargas sair da vida para entrar para a história, contam também os livros que grande parte da população do país se comoveu e se colocou contra os opositores que vinham planejando tirar Getúlio do poder, eleito democraticamente em 1950. Sim, mais um dos vários golpes que nunca aconteceram, mas que foram quase. Com a morte de Vargas, o seu vice, Café Filho, assumiu o poder e passou a governar com a oposição, a UDN. Só que isso foi no último ano do mandato. Logo já haveria eleição de novo. Era muito pouco para um partido que há tanto tempo tentava chegar na presidência. Nesse cenário, sentindo-se em desvantagem, nasceu a proposta da UDN para anular as eleições de 1955. Mas a ideia não foi para frente. Com isso, naquele mesmo ano, o PSD lançou JK como candidato à presidência e a UDN Juarez Távora.
JK era governador de Minas e considerado um herdeiro do legado varguista. O desespero da oposição foi ainda maior quando João Goulart foi anunciado como candidato a vice. JK e Jango levaram a eleição com 36% e 44% dos votos, respectivamente. Naquela época, as eleições para vice e presidente eram separadas, mas a disputa foi apertada o suficiente para colocar mais uma vez a eleição em risco. A oposição passou a dizer que JK precisava ter mais de 50% dos votos para se eleger, mas naquela época, ao contrário de hoje em dia, não havia segundo turno, e muito menos a regra dos 50% mais um. O argumento era um pretexto para a ofensiva golpista. Dito e feito, no dia 1º de novembro, o coronel Jurandir Mamed veio a público para defender, para quem quisesse ouvir, a realização de um golpe militar contra JK. No meio disso tudo, Carlos Luz, presidente da Câmara, assumiu a presidência da República, já que Café Filho teve que ser afastado por problemas de saúde. Importante dizer que Carlos Luz também conspirava a favor do golpe militar. Só que antes que a nossa instável democracia fosse de vez para o ralo, o Marechal Henrique Batista Teixeira Lott, então ministro da Guerra, deu um contragolpe. Lott mobilizou as tropas que tomaram o controle das unidades militares e anunciaram a deposição de Carlos Luz. O presidente do Senado, Nereu Ramos, assumiu então o comando do país. Nesse momento, Lott entregava para o Congresso o poder, desarticulando o golpe, garantindo o princípio da legalidade e a posse de JK em 1956. O nosso número 3 deu início aos 21 anos da ditadura militar brasileira, o famoso golpe de 1964. Se a história de como tudo mudou da noite para o dia é mais contada nos livros, os detalhes de como isso aconteceu ainda são pouco conhecidos. Em 1960, depois de tanto varrer a corrupção por aí, Jânio Quadros assumia a presidência do país junto do vice João Goulart. Partidos diferentes, naquele momento, a direita e a esquerda deveriam dividir a administração do país. Com a crise no governo, Jânio tentou um autogolpe. Ele renunciou esperando que houvesse uma grande comoção para sua volta, mas o povo não comprou a ideia. Então, Jango, pela Constituição, deveria assumir o poder. Só que nesse momento, Jango estava na China tirando foto com Mao Tse-tung, em missão do governo federal. A fama de comunista que o ex-ministro de Vargas tinha alarmou os militares que não queriam que ele tomasse posse. Aí foi necessário muita mobilização e manobra política para garantir que Jango pudesse assumir. Mas tanta manobra que o Brasil deixou de ser presidencialista para se tornar parlamentarista por alguns meses. Só aí já dá para contar um meio golpe, né? Quando finalmente Jango assumiu sob o regime presidencialista, o cenário provavelmente não era o que ele sonhava. Crise econômica, uma radical polarização política e cada vez menos apoio no Congresso e nas ruas. Tudo isso foi o conjunto perfeito para que os militares, junto com setores da sociedade civil, sob a justificativa de uma ameaça comunista, conseguissem planejar a deposição de Jango. A ofensiva tomaria corpo no dia 31 de março e no dia 2 de abril o golpe realmente aconteceria. Você deve estar pensando que através dos militares, né? Mas não, foi pelo Congresso Nacional. No dia 2 de abril de 1964, às 2h40 da manhã, o senador Auro de Moura Andrade declarou vaga a cadeira da presidência da República, alegando que Jango havia deixado o país. Ele, a oposição e os militares sabiam que era mentira. Jango estava em solo brasileiro, mas esse era o pretexto para a oficialização do golpe. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República! Ao fundo, na gravação, é possível ouvir Tancredo Neves chamando Moura Andrade de canalha. Poucos dias depois, o Marechal Castelo Branco assumiria o poder, prometendo novas eleições em 1966, que, como você deve saber, nunca aconteceram. E o Brasil viveria os próximos 21 anos sob um regime ditatorial. O número 4 é aquele que aconteceu para prevenir um golpe de mentirinha. Tudo aconteceu lá em 1937, com alguns elementos que parece que não saíram de moda no Brasil por muito tempo. Vargas, a tal ameaça comunista, uma fake news gigante e um golpe de Estado. O início de tudo foi o fim, ou quase fim, do governo de Vargas. Com o mandato acabando, ele precisava convocar as eleições e seguir a vida. Democracia que fala, né?
Era o que parecia estar acontecendo na frente de todo o país, mas por trás, um grande golpe era planejado. Para os apoiadores militares do governo da época, instalar um regime ditatorial no comando de Getúlio Vargas era uma forma mais rápida de evitar qualquer reviravolta comunista no país, ou permitir que o movimento integralista conseguisse eleger o favorito Plínio Salgado naquelas eleições. Além também de toda a expectativa econômica no desenvolvimento da indústria de base. Getúlio defendia um projeto que não cabia nos 4 anos de governo provisório e nem nos outros 4 de governo constitucional. Politicamente, os apoiadores internos estavam bem convencidos da necessidade desse movimento. Mas o que eles iam dizer para a população? É aí que entra o famoso Plano Cohen, um documento falso que afirmava existir no Brasil um plano de golpe comunista. Claro que, para a narrativa ficar melhor, quem estava por trás de tudo era a União Soviética. Foi isso que foi apresentado para todos os brasileiros nos jornais. Sem dúvida, o caos foi instaurado. Os atores políticos e a grande mídia sabiam que se tratava de uma fake news, mas, mais uma vez, só era preciso um pretexto. Assim, com apoio dos militares, intelectuais e integralistas, Vargas suspendeu a Constituição de 1934 e fechou o Congresso, permanecendo no poder e iniciando o Estado Novo, a terceira, mas não última, etapa da Era Vargas. Esses foram 4 dos vários golpes que marcaram a história do nosso país. Isso sem contar em outros eventos de ruptura e tentativas de golpe que impactaram a nossa democracia e que também merecem ser discutidos e estudados. Afinal, conhecer essa parte da nossa história é um passo importante na valorização da nossa democracia. Agora, conta pra gente que outro golpe você conhece da história do Brasil e que deveria ter entrado nessa lista. Lembrando que nas referências você encontra todas as fontes utilizadas aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima!